Curso de Psicanálise Clínica, módulo 16. O módulo 16 nós vamos falar sobre a contratransferência. A contratransferência, aliás, para falar da contratransferência, nós temos que começar lá com a resistência, depois a transferência e depois da contratransferência. Neste vídeo nós vamos contar praticamente a história da contratransferência. A contratransferência foi um elemento que foi, diríamos assim, rejeitado por Freud, mas quem criou, ou seja, quem concebeu a contratransferência foi Sándor Ferenczi, o grande gênio da época de Freud, que não ficou tão famoso quanto Freud, porque a sombra de Freud era muito maior. Sándor Ferenczi era um gênio, e já falamos dele, e vamos continuar falando. Aliás, falando de Sándor Ferenczi, nós já estamos no módulo 16. No 24, termina o curso de Psicanálise Clínica. Imediatamente, nós vamos começar o curso de Psicanálise Integrada, onde em 24 módulos nós vamos falar de 12 dos maiores psicanalistas desde o início da história da psicanálise até Lacan. Veja bem, nesse curso você só está vendo a visão freudiana. Agora imagine você, e você precisa ter como psicanalista, ou como terapeuta, ou como psicoterapeuta, psicólogo, ou filósofo, você precisa ter a visão de toda a psicanálise. Nós vamos fazer um painel dos 12 maiores psicanalistas que contaram e que fizeram a história da psicanálise, desde Otto Rank, Adler, Steckel, Sándor Ferenczi, Freud, Jung, William Reich, Bion, Winnicott, Melanie Klein, Erich Fromm, Lacan e outros, Viktor Frankl, ou seja, são 12. E aí você vai ter uma visão geral fantástica da psicanálise. Prepare-se, porque já estamos no módulo 16. Quando chegar ao 24, termina esse curso, e aqueles que contribuírem com R$30 por cada módulo receberão, nós enviaremos para você o certificado de psicanalista e a sua carteira de psicanálise clínica, sem nenhum problema. E aqueles que fizeram para pós-graduação de psicanálise clínica, nós também enviaremos. Se você quiser os dois, é só você contribuir 2 vezes, nós já falamos disso. E quando terminar os 24, nós vamos começar os 24 da psicanálise integrada, integrando toda a história da psicanálise, para você ter uma ideia fantástica desse mundo do inconsciente da psicanálise. É a democratização da psicanálise. É o ideal que nós tivemos há muitos anos, mas agora, com as mídias sociais, é possível. Nós chegamos à conclusão que precisávamos lançar esses vídeos gratuitamente. Imagina que tem um custo estes vídeos, e nós lançamos gratuitamente os vídeos. O que você vai pagar, se quiser, é apenas se quiser se matricular o curso e receber o certificado e a carteira de psicanalista. Neste caso, você contribui pelo pixemail anpc2018@gmail.com, o valor de R$30, e envia o comprovante para o zap 6198-340-6632. Imediatamente nós estaremos matriculando você e enviando os módulos impressos, ou seja, em PDF, pelos próprios zap. Se você está chegando agora, ou você está acessando agora, e você está percebendo que é o módulo 16, não se preocupe, você pode pedir e nós enviamos todos os módulos. E está no YouTube também. E aí você começa
contribuindo 1 ou 2 ou 3, cada semana ou cada 15 dias, até você completar os 24. Então não há nenhuma preocupação. Em qualquer momento você pode fazer a sua formação. É uma formação que depende de você. Como dizia Lacan, quem se forma é o próprio psicanalista e não a instituição. A instituição não faz uma fábrica de psicanalista, tipo papel carbono, como dizia Lacan, mas é o próprio psicanalista que se forma, que se admite, que se dá o passe de psicanalista. Então vamos começar a história da contra-transferência. Toda análise é transpassada inevitavelmente pela contra-transferência. Ou seja, não existe nenhuma análise que não tenha contra-transferência. O psicanalista não pode ser o indivíduo frio, uma estátua, um morto, ouvindo uma pessoa viva. Ele tem necessariamente que ter a contra-transferência. Isso que a psicanálise freudiana, a psicanálise clínica, o próprio Freud chegou a admitir através da força de vontade e dos argumentos e das provas que Sandor Ferenczi levantou, que nós vamos ver neste vídeo. Então toda análise é transpassada. Alguns erros de letras estão aí, mas não se preocupe. Toda análise é transpassada inevitavelmente pela contra-transferência. Esse fenômeno constitui-se uma das questões fundamentais e mais problemáticas da teoria e técnica psicanalíticas, pois afeta o analista no cotidiano da sua clínica e o remete à sua análise pessoal, supervisão e escrita clínica. Tal a angústia em face da inquietante estranheza da transferência. É por isso que o psicanalista não basta fazer este curso, participar dos 24 volumes, 24 vídeos. Ele necessariamente tem que procurar um psicanalista, amigo, ou seja lá como for, e fazer a sua análise didática, se ele quiser ser um psicanalista atuante. Ou pode também fazer a sua análise pelo Zap, pelo vídeo, ou seja, pelo online, conosco aqui na ANPC. Nós fazemos um pacote para você, 15 análises, e você vai fazer, sem problema. Mas é impressionante esta fala escrita para o próprio Freud. Todas as análises estão impregnadas inevitavelmente pela contra-transferência. Este fenômeno constitui uma das questões dos problemas da teoria da técnica psicanalítica mais fundamentais, já que afeta o analista na sua clínica diária e se refere à sua análise pessoal. Essa palavra já falamos. Vamos continuar. Nas obras de Sigmund Freud é iniciada a construção do conceito. Veja bem que esse conceito da contra-transferência foi sendo construído paulatinamente ao longo da história. Não foi uma coisa achada de uma hora para outra, como foi a análise, a associação livre ou a interpretação de sonho. A contra-transferência surgiu e foi necessário ser admitido como uma técnica depois de um processo que aconteceu. Em Sandor Ferenczi, o termo é mantido, mas sua compreensão é diferenciada e ampliada. Paula Heyman, por sua vez, muda o estigma do analista distante e frio ao apresentar a contra-transferência como um instrumento essencial à análise. Veja que no princípio a contra-transferência ele era estigmatizada, ele era rejeitada, diríamos assim. Quando os primeiros psicanalistas chegaram a Freud dizendo que havia uma contra-transferência, Freud, naturalmente, um perdão da palavra, mandava ele voltar a estudar. Literalmente era isso, mandava estudar de novo,
porque ele tinha que, não estava bem formado, diríamos assim. Mas acontece que a contra-transferência, Sandro Ferenczi começou a perceber que era essencial e ampliou esse conceito. E foi Heyman que, naturalmente, tirou esse estigma e fez com que a contra-transferência se tornasse um instrumento essencial à análise. E hoje, tá, eu ouço ainda muitos psicanalistas dizendo, não pode ter contra-transferência, isso está errado e tal, não sei o quê. Vai me desculpar, meu amigo, mas você está por fora da história da psicanálise. A psicanálise é uma história vibrante, que tem todos esses conceitos embutidos, entrelaçados, e a história da psicanálise não pode, em hipótese nenhuma, negar, e também não pode deixar de praticar. O conceito psicanalítico da transferência surgiu no tratamento de pacientes histéricos e foi apresentado pela primeira vez por Freud, em 1895, no capítulo 4 do texto Estudo sobre a Histeria. Nesse momento inicial da psicanálise, o termo transferência, que já era um problema para Freud, tá, foi designado como uma das possíveis formas de resistência na psicoterapia com esses pacientes. É interessante isso. A resistência, a transferência, não estou falando da contra-transferência, estou falando da transferência. No início, quando foi percebido, quando foi captado, foi colocado como sendo um mal, uma resistência que o paciente colocava na psicoterapia. A especificidade dessa resistência deve-se ao movimento psíquico do paciente de transferir para a figura do analista afetos inconscientes e originalmente vinculados à figura de outra pessoa importante do seu passado. Foi o que Freud descobriu. Aí foi que ele aceitou. Freud denominou essa transferência de falsa ligação. Lógico. Aí Freud começou a entender, tá? Em 95, 96, 97, ele começou a entender que a transferência, na realidade, ele chamou de falsa ligação, porque se ligava ao psicanalista, mas a ligação dele era porque estava trazendo do passado distante, né, figuras importantes para transferir ao analista. Quando a presença do analista não inspira confiança no paciente, as representações aflitivas dificilmente podem ser relembradas por meio da fala e criam obstáculo devido à autocensura do paciente. Esses obstáculos podem ser superados pela mudança da postura do analista. O que ele está dizendo aqui? Se não houver transferência, é porque alguma coisa está errada. Então a análise não está andando, tá? O paciente não consegue se lembrar ou relembrar as figuras do passado, porque se o problema está no passado, é preciso trazer aquilo. Só que quando a gente traz o que está no passado, a gente projeta em alguém, ou no analista, ou em qualquer pessoa, seja lá como for. Freud reconhece claramente a influência afetiva do médico, ou do analista, na supervisão das resistências do paciente no seguinte trecho. Presta atenção. Além das motivações intelectuais que mobilizamos para superar a resistência, há um fator afetivo, a influência pessoal do médico, que raramente podemos dispensar, e em diversos casos, só este último fator está em condições de eliminar a resistência. É o que venho sempre falando, algumas pessoas colocam em dúvida. Quando a transferência surge depois da resistência, ao vencer a resistência, pela figura do analista. E nós vamos olhar essa figura do analista. A figura do analista é importantíssima. Aliás, ele é o que conduz
ele é a linha mestra da análise e da cura, diríamos assim, do paciente. Freud, 1895, no capítulo A Psicoterapia da Histeria, no texto Estudo sobre a Histeria, citou 2 fatores afetivos na conduta do médico que podem influenciar positivamente o paciente e auxiliar no manejo da transferência. Olha que interessante. O empenho e a cordialidade, esses 2 aspectos da conduta do analista, caracterizado como benevolência, foram mais tarde considerados como componentes da contratransferência positiva. Aí já é Lagache, 1980, ele fala isso. Apesar de Freud não mencionar o termo contratransferência em seus textos iniciais, entretanto, fica evidente a importância da postura do analista no manejo da transferência e das resistências relativas à situação transferencial. Veja bem, o analista, ele maneja a transferência, ele manipula a transferência, ele é o mestre da transferência, porque Freud sabe, e diz, tem uma frase chave, tá? Que aliás é o título de um dos textos dele, que sem transferência não há cura. Preste atenção nisso. E mais tarde, na Inglaterra, quando Melanie Klein levou a psicanálise para a Inglaterra, e Hahnemann também, ele vai dizer, sem contratransferência não há cura. Ou seja, é interessante essas motivações e essas mudanças históricas dentro desse quadro. A psicanálise foi melhorando, diríamos assim, foi descobrindo novos elementos na terapia. 7. O conceito da contratransferência. Vamos lá. Foi pouco abordado por Freud ao longo da sua obra. Poucas foram as citações do termo e mesmo nessas situações, seus comentários foram breves, apesar de ser possível encontrar considerações sobre o tema de forma indireta em diversos textos da sua obra. O termo originalmente utilizado por ele no idioma alemão para definir o fenômeno da contratransferência foi, e eu não vou pronunciar isso aqui porque qualquer pessoa que conhece alemão vai rir da minha cara. E essa palavra que está escrita aqui é composição de 2 palavras, que uma significa transferência e a segunda pode ser compreendida como contra, algo em direção de ou ao redor da transferência. É uma palavra-chave que Freud usou justamente para definir o fenômeno da contratransferência. Se você souber pronunciar essa palavra, eu agradeço. Você pode pronunciar e fica você entendendo a palavra na sua origem. 8. Na primeira parte desse trecho, desse texto que citamos, fica evidente a importância de vivenciar certos sentimentos em relação ao paciente. Já estou falando da contratransferência. Pois a partir de tais experiências, o analista será capaz de compreender a vida e as coisas com as quais lidamos. Assim, por meio dos sentimentos contratransferenciais, é possível ter melhor conhecimento sobre os processos psíquicos conscientes e inconscientes que permeiam a transferência, muitas vezes sem serem notados. Eu vou dar um exemplo quase que banal. Você tem um filho de 6 anos, 7 anos. É lógico que esse filho tem uma transferência no pai, seja filho ou filha, isso é uma transferência no pai. Como é que você vai achar? Como é que você vai entender o processo psíquico que acontece naquele garoto, naquele guri, naquela criança, naquele seu filho, naquela sua filha, se você não tiver uma contratransferência, um afeto que
contrapõe a transferência do seu filho. É simples, tá? Os sentimentos contratransferenciais, é possível, com esses sentimentos contratransferenciais, é possível ter melhor conhecimento sobre os processos psíquicos consciente e inconsciente daquela criança, que permeia a transferência que aquela criança tem com relação a você. A mesma coisa acontece no set analítico. 9. No segundo trecho da carta, que é uma carta que ele, inclusive, escreveu para Jung e para outras pessoas, e comentando isso aí, Freud apresenta perspectivas opostas à questão sobre a importância da presença de aspecto da subjetividade do analista. Nas sessões, ele conceitua a contratransferência como um permanente problema e, portanto, algo a ser resolvido. Essa caracterização da contratransferência irá surgir em suas obras nas raras vezes em que o tema é abordado de forma direta e adquire a conotação de resistência inconsciente do analista, advinda dos seus próprios complexos infantis. Jacob, portanto, tais sentimentos devem ser dominados e mascarados para não transparecer ao paciente. Veja bem, olha como é que a contratransferência era problemática. Nesse texto, aliás, esse texto deveria ser antes do outro, mas é que a localização do texto não significa que está errado, nem que está certo. Em qualquer situação, você pode somar 3 mais 2 ou 2 mais 3, dá o mesmo resultado. Mas veja bem que Freud, nesse texto, ele é contra. Ele acha que se a pessoa tiver uma contratransferência, ele tem que resolver isso, porque isso pode dar um problema. Ele chega a dizer um permanente problema, coisa que depois Freud vai admitir que é necessário. Mas antes ele considerava um problemão. 10. Essa dualidade de Freud em relação à contratransferência mantém-se ao longo da sua obra. Algo importante da relação transferencial, mas uma barreira a ser transposta. A duplicidade de conceito abriu possibilidade para surgirem duas perspectivas sobre o tema, a clássica e a contemporânea. Veja bem, então a contratransferência tem uma postura clássica e tem uma postura contemporânea. Na perspectiva clássica, a contratransferência é abordada como obstáculo e resistência inconsciente do analista para as associações livres e o prosseguimento da análise. Pronto, essa é a clássica. Ou seja, a contratransferência é um problema, tá? E é um obstáculo e resistência do analista diante das associações livres que o paciente está fazendo. Enquanto que a postura contemporânea, a contratransferência é compreendida como aliada do processo terapêutico. Então, meu amigo, se você é contra a transferência, você está certo. Você simplesmente está tomando a postura clássica. Se você é a favor da contratransferência, está certo, você está assumindo a postura contemporânea. É uma forma bonita de encontrar. Mas eu, pessoalmente, você tem que entender de que essa é a postura de Freud. Mas quando você vai para os escritos de Sandor Ferenczi, Heyman e outros grandes mestres, você vai encontrar que a contratransferência é primordial, sem o qual você não consegue conduzir e resolver um problema do paciente. Mesmo ressaltando a necessidade de controlar as reações contratransferenciais frente ao paciente, a receptividade do analista à transferência e aos elementos inconscientes do paciente, para Freud, essas reações não são, entretanto, algo a ser evitado. Freud, 1912, já vai mudando.
pontua ao escrever o artigo Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, que o inconsciente do analista é uma das principais ferramentas para a investigação do psiquismo do paciente. A metáfora do inconsciente como receptor telefônico tem a finalidade de esclarecer essa ideia. A metáfora do telefone é muito interessante. Estava surgindo o telefone naquela época, né? Ou seja, a ligação do paciente é uma transferência. Se você simplesmente ouvir e não responder, ele está ligando para um telefone mudo. Aquela música, né? Um telefone mudo, né? Você tem que responder. Tá? É a metáfora do telefone. Tem que haver uma vinda e uma ida. Tá? E Freud reconhece que é uma das principais ferramentas na investigação do psiquismo do paciente. Para a investigação do psiquismo do paciente. Se você não tiver amor, compaixão, sentimento de acolhimento do paciente, como é que você vai entender o que acontece no psiquismo do seu paciente? Não vai entender. Vai simplesmente racionalizar e achar que isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Eu já cansei de ouvir quando os analistas, alguns analistas, né, dizem assim, não, isso é problema de complexo de Édipo. Não, peraí, meu amigo. Como diz o Erich Fromm, complexo de Édipo não é a solução para todos os problemas. Sem dúvida alguma, é uma questão, mas é uma questão que evoluiu. Nós vamos ver isso com Lacan, quando a gente estudar Lacan, porque nós também temos um curso de Lacan que nós vamos lançar. Nós vamos lançar o curso de psicanálise integrada e vamos lançar o curso de Lacan. Ah, meu amigo, Lacan em 24 vídeos vai ser violento. Lacan não é para qualquer um. Lacan não é para amadores, assim como alguns dizem, né? Lacan não é para amadores. Se você não conhecer profundamente a psicanálise, não adianta estudar Lacan. Mas por isso que nós começamos com Freud. Vamos estudar, tá? No segundo curso, vamos estudar a psicanálise integrada, todos eles. Inclusive William Reich, tá? Todos eles. E vamos também estudar, né? Depois, naturalmente, de Jung, porque Jung nós estamos lançando no sábado. Freud na sexta-feira, Jung no sábado. Depois de Jung, nós vamos lançar Lacan. Depois nós vamos lançar o Livro Vermelho, e assim por diante. Tem muita coisa, meu amigo. A psicanálise não é para amadores. A psicanálise é uma ciência fantástica, inacabada e pronta ainda para ser descoberta. Você não pode imaginar, você não pode entrar numa livraria, estudar, pegar todos os livros de psicanálise e achar que já conhece tudo. Você vai conhecer o início da psicanálise, os meandros da psicanálise. Mas é preciso continuar desenvolvendo, como o próprio Freud disse em 1936. A psicanálise no futuro vai deixar de ser uma terapia para ser a ciência do inconsciente. Ou seja, é uma ciência, assim como a psicologia é. Só que os psicanalistas se fecharam, como diz Erich Fromm, engessaram o pai, Freud. Erich Fromm tem uma crítica fantástica. Os discípulos de Freud, diz Erich Fromm, engessaram os ensinos de Freud e a psicanálise ficou estagnada. Foi necessário surgir Lacan em 1950 para abrir de novo a psicanálise para um estudo realmente valioso e espetacular. No artigo Observações sobre o Amor Transferencial, Freud, 1915, existem 3 artigos, 1913,
14 e 15. Ou 14, 15 e 16. São 3 artigos. Os 3 artigos que falam sobre o amor transferencial. Meu amigo, se você lê esses 3 artigos, é uma coisa profunda. São artigos, 3 páginas no máximo. Se você não tiver, é bom que você tenha. Está no nosso curso, tá? Você pode receber se você quiser. Mas lá fala, e é uma coisa que você precisa livros e mais livros para você entender o que está escrito naqueles 3 artigos. No artigo Observações sobre o Amor Transferencial, Freud, 1915, retoma a ideia de transferência como resistência e aborda 2 dificuldades sobre seu manejo. A primeira dificuldade diz respeito ao uso da transferência pelo paciente como resistência. Lá, lógico. A qual pode comprometer o processo de associação livre do paciente e desviar todo o investimento do tratamento para uma relação fantasiosa e sintomática com o analista. Essa resistência geralmente surge no momento de recordar alguma situação aflitiva e fortemente recalcada, parte incógnita do psiquismo referente à época primeira da infância. Assim, o paciente, incapaz de recordar o que esqueceu, reproduz em ação ao invés de lembranças e se expressa por meio de atuações, acting out, ao colocar em cena seus conteúdos psíquicos. Eu já experimentei uma situação, foi no Lago Sul, quando eu estava fazendo uma análise. A pessoa tinha uma série de problemas, estava fazendo análise, e ela quis fazer uma regressão. E eu fiz a regressão. Regressão pode fazer. Regressão apenas é uma hipnose em que você leva o paciente para experimentar as coisas do passado. Porque a pessoa é uma moça muito bonita, de quase 40 anos, mas que na infância, aos 12, 13 anos, teve um abuso sexual do pai. E ela quis fazer isso. Ela, de certa forma, sabia, mas nunca me falou. Nunca tinha me falado. E eu fiz a hipnose, eu fiz a regressão, por idade, eu fui voltando por idade. Quando chegou aos 13, 14 anos, meu amigo, não dá para eu contar o que ela falou naquele instante. De repente, veio a cena dela, exatamente o abuso sexual do pai. Foi uma coisa terrível, tá? A reação daquela pessoa. Ela xingava, literalmente. Ela gritava. E ela brigava comigo. Não podia brigar comigo, que na realidade ainda estava em estado alterado. Brigava. E xingava, diríamos assim, com todos os nomes que você possa imaginar. Ou seja, veja bem, a transferência é trazer algo que está no passado e transferir para o analista. Essa é a transferência positiva. Mas essa transferência que você faz na hipnose, que aliás não faço mais, desde aquela época já não fiz mais, porque é angustiante. Ela trouxe uma transferência, que aliás não era transferência, uma vivência absurda. A isso que Freud está se referindo nesse instante. 13. A segunda dificuldade, referente à relação transferencial, diz respeito ao analista. Freud, 1915, afirma ser a resistência, na situação transferencial, uma advertência contra qualquer contra-transferência presente na mente do terapeuta.
o contexto analítico pode provocar certos tipos de transferência no paciente, ou seja, algo do inconsciente do analista pode provocar reações também inconscientes no paciente. Dessa forma, o segundo princípio básico da psicanálise torna-se aspecto essencial para qualquer analista, isto é, quem quer analisar os outros deve, em primeiro lugar, ele próprio ser analisado. Isto até porque o próprio psicanalista, se não fizer análise, ele pode ter os problemas dele na infância. E num determinado momento, diante do paciente, ele pode trazer elementos afetivos do passado e inconscientemente transferir para o seu paciente. Imagina o que pode acontecer. Eu nem posso falar isso, mas sem dúvida alguma vai ser um grande fracasso dessa terapia. A terapêutica analítica cria, portanto, exigências aparentemente contraditórias para o analista, Ferenczi falando. Pede que ele se torne receptor e receptáculo dos elementos inconscientes do paciente, deixando seu próprio inconsciente tomar livre rumo na reconstrução desse psiquismo, Freud e Ferenczi, e ao mesmo tempo exige o domínio absoluto e a construção de uma máscara sobre os processos contratransferenciais, com uma postura autorrestritiva no contexto analítico, Freud, 1910. Dessa forma, como seria possível ao analista manter postura de censura sobre os próprios elementos inconscientes enquanto permanece em atenção equiflutuante e sem julgamento em relação aos elementos inconscientes do paciente. 15. O manejo dos próprios sentimentos inconscientes. Durante a análise, a tarefa complicada para qualquer analista, por envolver questões de cunho pessoal, nem sempre elaboradas, entretanto, diferente da perspectiva clássica sobre a contratransferência, a contemporânea aborda esse conflito como parte da análise e define a contratransferência para além da reação emocional do analista para com seu paciente. Assim, abre a possibilidade de a contratransferência ser utilizada como instrumento analítico, ao possibilitar a compreensão da relação transferencial e do psiquismo do paciente. Não preciso explicar porque é bastante claro. XVI, vamos agora já. Você vê que está aumentando. Nós estamos indo ao longo da história. Agora é Sandor Ferenczi que está falando. Sandor Ferenczi, um dos precursores dessa nova concepção de contratransferência, foi um psicanalista contemporâneo de Freud. Abordou de forma diferenciada o uso da contratransferência em contexto clínico e sua posição vanguardista e decorrente do seu trabalho com pacientes em quadros clínicos graves, experiência clínica evitada por Freud, ao considerar análises apenas restrito a grupos de psicopatologias de cunho neurótico. Há uma coisa muito interessante, e aí é um grande psicanalista americano que escreveu Psicanálise Direta, esqueci o nome, mas é uma das pessoas que nós precisamos também estudar. Ele fala que a contratransferência de pessoas com problemas profundos, não só de neurose, mas de outras questões mais complicadas, ele é muito mais forte a sua transferência.
Freud dizia que o psicótico não faz transferência. É porque ele se limitou aos neuróticos, como diz aqui, ao cunho neurótico. Sandro Ferenczi foi além. E quando lidou com essas doenças mais graves, percebeu que precisava da contratransferência. Precisava porque a transferência era muito mais forte. Eu paro por aí porque senão eu vou entrar na história de Sandro Ferenczi, que faz parte do outro curso. Isso aqui é só Freud. A partir dessas novas experiências clínicas, a percepção de Ferenczi sobre os sentimentos contratransferenciais do analista em contexto clínico possuía valor diferenciado e que o levou a dar maior destaque à sensibilidade do analista, às suas reações contratransferenciais e à sua postura no contexto clínico. Foi Sandro Ferenczi que disse que tem que haver contratransferência. Escreveu até um livro pouco lido. Eu tinha esse livro, mas emprestei e sumiu. Chama-se Neurose Transferencial, um livro raríssimo, de Sandro Ferenczi, onde fala sobre essa questão específica. 17. Ferenczi propôs uma mudança na postura do analista ao considerar a importância dos cuidados com o paciente. Para ele, Sandro Ferenczi, a benevolência é um dos aspectos da compreensão que o analista oferece ao paciente e, portanto, a forma mais adequada para usar a contratransferência. Quando o paciente coloca uma situação, algo que o analista, no seu conceito moral, acha que está totalmente errado, ele não pode, em hipótese nenhuma, dizer para o paciente, não, isso está errado. Não, tem que haver a benevolência. Senão não vai curar. Senão não vai trazer de volta o reprimido que está lá na infância. Vai continuar lá. É preferível deixar de ser psicanalista, a qual deve apenas servir para adequar-se ao paciente com a finalidade de evitar a repetição de um trauma infantil com uma postura muito rígida ou distante. Quando eu estudei pela primeira vez Freud, foi em 72, em São Paulo, com um grande mestre, que já faleceu, um dos maiores psicanalistas de São Paulo. Eu estudei 2 vezes psicanálise, depois estudei no Rio de Janeiro, de novo, em 82. Mas em 72 estudei em São Paulo. E ele falava que isso era totalmente errado. Já em 82, eu já estudei de uma forma diferente. Depois eu mergulhei de cabeça nos escritos de Freud e de todos os analistas, que eu percebi que só estudando Freud, o limite tinha limite. Era como se você estivesse dentro de uma sala onde tem as paredes. Eu derrubei as paredes e comecei a estudar, a ler todas as obras. Comecei com Otto Hahn, comecei com Ernest John, continuei com Ernest John, William Steckel, Adler, Jung, William Reich. Todos eles passaram como discípulos de Freud, eram psicanalistas. E alguns dizem, não, eles não são psicanalistas. Não, mentira. Todos eles foram. E todos eles contribuíram para a psicanálise ser o que ele é hoje. 18. De acordo com Ferenczi, 1933, olha só, o mascarar de certos sentimentos contratransferenciais do analista gera insensibilidade. A contrapartida da neutralidade,
o qual se configura como defesa e resistência quanto aos afetos mobilizados nessa relação. Quer dizer que o psicanalista está tendo uma certa contratransferência e ele usa uma máscara. Tá? Assim, a postura de neutralidade, levada ao extremo, caracteriza a hipocrisia profissional. Não estou eu que estou falando, é Fênix, falou em 1933. Você ser neutral numa situação dessa é uma hipocrisia profissional. Justamente por envolver o recalque de sentimentos contratransferenciais, que o próprio analista está recalcando nele os sentimentos contratransferenciais mobilizados por determinados aspectos do paciente, difíceis de serem suportados. O psicanalista não suporta e ele então recalca. Isso é uma hipocrisia, diz Fênix. 19. Logo, a contratransferência nem sempre precisa ser dominada ou mascarada, pois ao ser ocultada pode inibir o processo de atenção equiflutuante e facilitar atuações contratransferenciais. Dessa forma, a abertura mental do analista aos seus próprios sentimentos torna-se elemento essencial para a escuta e compreensão empática do paciente. Para você ter empatia com o paciente, ouço muito dizer, você tem que se colocar no lugar dele. Como é que você vai se colocar no lugar dele se você não tem contratransferência? É você dizer, você chega aqui, eu vou aí. É assim? Não. É a questão da contratransferência. 20. Apesar de Fênix ser a favor do uso da contratransferência, em contexto clínico, ele deixa claro a importância de o analista ser autêntico com seus afetos e define essa sinceridade com o modo analítico de lidar com os próprios afetos. Ele tem que analisar o que ele está sentindo. Não é simplesmente ter a contratransferência e despeja a contratransferência em cima do seu paciente. Não. Entretanto, os sentimentos do analista não devem ser expostos com negligência e sim de forma objetiva, levando em consideração as possibilidades da relação transferencial e a capacidade egóica do analisando. Ele está olhando o paciente, ele tem que resolver o problema do paciente, não é o problema dele que vai resolver. Fênix afirma serem essenciais dois aspectos da contratransferência do analista. O sentir com, e aqui está em alemão, e o tato psicológico. Nós vamos analisar esses dois. Dois aspectos da contratransferência. O sentir com e o tato psicológico. Vamos ver o que significa isso aí. O que é o sentir com? Existe uma palavra grega que esse sentir com eu posso traduzir, né? É o agapau, que é a palavra amor no Novo Testamento grego. Agapau, que é diferente do filo, que é a amizade, ou do eros, que é o amor erótico. Sentir com. Fênix pode ser expressado, pode ser expressa esse sentir com, como a sensibilidade do analista ou de maneira mais contemporânea pela palavra empatia. A palavra empatia, deixa eu analisar. O que é empatia? Pathos, tem um livro fantástico, um livro grosso, em espanhol, publicado na Espanha, chama-se Pathos. Os grandes profetas tinham pathos, P-A-T-H-O. Esse, escrito em grego, tá? Que significa paixão.
é a paixão com que o profeta sentia por Deus, e por causa disso ele era profeta. Porque se não sentisse essa paixão por Deus, pelo mundo espiritual, ele não seria profeta. Ele seria um pastor coach, como tantas vezes eu ouço hoje aí. Hoje eu ouço um monte de pastores e eu desligo, porque não dá para ouvir, falando de coach. Como você fazer isso, como fazer aquilo, como ser isso, como orar, como não sei o quê. Ah, peraí. Não tem patos. E o N é você ter patos. Empatia. Ter paixão. Então, empatia, você ter empatia por alguém, não é simplesmente eu gostei dele, né? Eu gostei dele. Eu gostei dele é uma pinóia. Desculpa a expressão. Empatia é você ter uma paixão por aquela pessoa, no sentido de entender, analisar, compreender e querer resolver o problema dele. Porque ele está sofrendo e você vai sofrer junto. Essa sensibilidade tem a finalidade de permitir ao analista compreensão mais profunda das relações emocionais do paciente, as quais nem sempre são expressas por meio de palavras. Portanto, a contratransferência do analista participa como instrumento fundamental nesse tipo de sensibilidade, permitindo ao analista a melhor compreender e adequar-se ao seu paciente. Meu amigo, é apenas a primeira palavra, sentir com. Vamos à segunda, o tato psicológico. O tato psicológico, por sua vez, pode ser compreendido como a capacidade do analista de saber em que e quando e como comunicar ou deixar de comunicar algo ao paciente. É lógico, não é tudo que você sente e vai comunicar a ele. Você tem que ter o tato psicológico. Além de quando o material coletado é suficiente para elaborar interpretações, em outras palavras, ter a sabedoria advinda do conhecimento técnico e de suas experiências clínicas para o manejo adequado da transferência e da contratransferência no contexto analítico, no set analítico. 23. Para Ferenczi, a possibilidade de antecipar os movimentos psíquicos do paciente seria o indicador de quais interpretações formular e quais não formular, pois realizar interpretações sem levar em consideração a possibilidade do paciente suportá-las é atuação contratransferencial. Quando você tem esses dois elementos, é como se você já soubesse para onde está indo o analisando. E que você pode conduzi-lo e que você pode interpretar até onde ele pode suportar. 24. Dessa forma, a empatia com o paciente e o uso adequado da contratransferência constituem importantes ferramentas no manejo clínico, justamente por possibilitarem prever certas reações transferenciais e evitar agir reativamente a elas, isto é, sem levar em consideração as possibilidades do paciente e da situação transferencial. Estamos terminando. Além de Ferenczi, outra precursora, Paula Heyman. Além de Ferenczi, outra precursora do uso mais abrangente da contratransferência foi Paula Heyman, discípula e analisanda de Melanie Klein, com seu artigo em 1950. Heyman criou um marco na história da psicanálise
ao gerar mudança significativa no movimento psicanalítico por introduzir o conceito de contratransferência enquanto instrumento clínico. Você sabia disso? Não sabia. Pois é. Isso dá, você só lê Freud. Alguns dizem, não, para você conhecer Freud é só pegar lá no Google, tem, né? Você baixa todas as obras de Freud, lê tudo e está pronto. Está pronto não. Você está na antessala, ou na sala, mas tem os quartos, tem os banheiros, tem o pátio de trás, tem um monte de outras coisas ainda. E foi Paula Heyman que fez mudança significativa no movimento psicanalítico. Não está falando aqui na psicanálise freudiana, no movimento psicanalítico. É isso que nós vamos fazer no próximo curso. A história do movimento psicanalítico, ao longo, desde que surgiu em 1895 até 1895 até 1885 até 1976 com Lacan. 26. Dessa forma, Heyman apresenta posição diferenciada a respeito do conceito de contratransferência na clínica psicanalítica, com o intuito de tirar o estigma predominante do analista desapegado que não deve possuir sentimentos em relação ao paciente. De acordo com ela, a diferença entre a relação analítica e as outras relações afetivas não está na presença de sentimentos e afetos em apenas uma das partes, mas sim na forma como esses sentimentos são vivenciados na relação e no uso que é feito desses sentimentos e afetos dos dois, do paciente e do analista. 27. A partir dessa nova percepção, a relação analítica deixa de ser predominantemente considerada como unilateral, para ser compreendido como bilateral. Você sabia que quando você analisa o seu paciente, ele também está te analisando? Isso é contratransferência. Isso é transferência com transferência. Ou seja, uma relação entre duas pessoas. Heyman, 1950. Portanto, a individualidade do analista, seu sentimento e sua contratransferência são aspectos participantes dessa relação. Portanto, a possibilidade do analista sustentar os afetos transferidos do paciente para depois analisá-los enriquece sua capacidade interpretativa. Analistas que ignoram ou suprimem seus sentimentos contratransferenciais devido ao medo ou concepções errôneas tendem a apresentar interpretações pobres e superficiais. E alguns chegam a dizer, não, ele não tem jeito mesmo. É lógico. Ele mascarou a sua contratransferência. E como diz Heyman, não usou. Para que isso não ocorra, entretanto, é preciso aceitar os sentimentos em relação ao paciente, por mais perturbadores que possam apresentar-se na mente do analista. Ok? É evidente como o conceito da contratransferência sofreu modificações ao longo da história da psicanálise. Assim como o próprio conceito da transferência também mudou ao longo, que se tornou central na teoria e na técnica psicanalítica, como apresentado. Freud, no início da psicanálise, aborda a transferência como um mecanismo de defesa. Isso foi no início, em função do funcionamento sintomático e a favor da resistência, que causava interferência na relação analítica. A compreensão da contratransferência surge na psicanálise com o mesmo estigma, da mesma forma que surgiu a transferência, como um mecanismo de resistência do analista em função de aspectos infantis recalcados e não elaborados, causando interferência na escuta analítica
e na sintonia entre analista e paciente. Portanto, um problema a ser resolvido. Ferenczi, por sua vez, introduz a possibilidade de utilizar esses sentimentos contratransferenciais do analista como forma de compreender os aspectos infantis do paciente, não passíveis de serem expressos pela fala, mas apenas por atuações transferenciais, o acting out. Para que isso pudesse acontecer sem reproduzir os traumas infantis do paciente e de maneira terapêutica, o analista precisaria desenvolver, segundo o autor, sua sensibilidade analítica para sentir contratransferencialmente as projeções inconscientes do paciente, poder suportá-las e utilizá-las para elaborar os conteúdos inconscientes por meio de interpretações e de manejos analíticos. E, finalmente, no entanto, apesar dos esforços vanguardistas de Ferenczi para apresentar a contratransferência como um novo instrumento clínico, o movimento psicanalítico não mudou sua posição em relação a esse conceito e continuou percebendo como um problema a ser superado no início da década de 1950. É o que Fromm diz que foi engessada a psicanálise. Heyman retoma essa proposta de maneira mais contundente e consegue realizar uma abertura para essa nova compreensão de conceito de contratransferência, o estigma do analista que não deveria sentir nada em relação ao paciente e questionado, a contratransferência é apresentada como um complemento à transferência do paciente e, portanto, parte essencial da relação analítica. Eu acho que valeu a pena. É a democratização da psicanálise. Esse é o módulo 16. O próximo é o módulo 17. Será no dia 9/9, na próxima sexta-feira. Você pode se matricular ainda nesse curso, ou depois, tanto faz. Envie o Pix, e-mail, anpc2018@gmail.com. É R$30 por cada módulo e você vai receber a apostila e vai estar matriculado. Quando completar 24, você recebe o seu diploma e sua carteira. Vai ficar faltando a sua análise didática, mas isso você pode fazer depois ou durante. E envie o comprovante pelo SAP 61 98 340 6632. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros